Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise do conteúdo programático de matemática do concurso do município de Surubim, aqui em Pernambuco. Esse concurso será para a Secretaria de Saúde, para os cargos de agente de endemias e agente de saúde. Nós vamos fazer uma análise do conteúdo programático e também de alguns pontos importantes do edital que é necessário você saber. Tudo bem assim? Antes de começar a nossa análise, é importante que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, faça seu comentário no vídeo com sugestões de questões, de conteúdo, de outros concursos para ajudar no crescimento do canal. Tudo bem assim? Vamos lá. Esse concurso do município de Surubim, a banca organizadora será a banca ADMTEC. E a banca ADMTEC ela vem organizando diversos concursos aqui no estado de Pernambuco. Praticamente todos os municípios é a banca ADMTEC, com raríssimas exceções. Tudo bem assim? Então é uma banca que já tem muito material, uma banca já bastante conhecida, é uma banca que já dá para você fazer uma análise profunda acerca dos conteúdos das disciplinas que serão cobradas. Tudo bem assim? Então aqui a gente vai ver logo o número de questões que terá a prova. A prova terá 30 questões, 8 questões de conhecimentos gerais e 22 questões de conhecimentos específicos. Dessas 8 questões de conhecimentos gerais, será 4 de português e 4 de matemática. Dessas 4 questões de matemática, muito provavelmente cada questão virá com 3 itens. Exatamente, porque a ADMTEC ela gosta de cobrar por itens. Ela pode colocar 2 itens, 3 itens, 4 itens. Então, se vier cada questão com 3 itens, a prova, em vez de ter 4 questões, é como se você estivesse respondendo 12 questões de matemática. Porque você vai ter que responder cada item e nas alternativas você vai ter que classificar como verdadeiro ou falso. Isso é uma característica muito presente da banca ADMTEC. Outro ponto importantíssimo é o ponto de corte. O candidato que ele acertar uma nota inferior a 15, ou seja, acertar menos de 15 questões, 50% da prova, ele será automaticamente desclassificado. Então ele tem que acertar no mínimo 15 questões para não ser desclassificado do concurso. Tudo bem? Com relação ao conteúdo de matemática, o que é que vai aparecer, professor, do conteúdo de matemática? Sempre que eu faço uma análise de edital, sempre que algum aluno decide estudar para algum concurso, ele pergunta, professor, o que é que vai cair de matemática? Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que nós podemos refletir sobre o que é que vai cair de matemática em um concurso? A melhor maneira possível, e eu sempre falo isso, é fazer uma análise da banca. Não basta apenas você pegar o conteúdo programático de matemática, olhar e estudar aquilo. Nós temos que fazer uma análise da banca, porque em muitas situações, aquilo que está no edital às vezes nem aparece na prova. Tudo bem? E no caso do conteúdo de matemática, nós temos aqui o seguinte. Nós vamos separar esse conteúdo programático aqui em 2 partes. A primeira parte será essa aqui que eu estou destacando em amarelo. Tudo bem assim? E esse conteúdo que eu estou destacando aqui em amarelo, ele vai até mínimo múltiplo comum. Então nós temos operações com números naturais, números pares, números ímpares, operações com números inteiros, múltiplos e divisores, números primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Isso vai estar na prova, professor? Sim, vai estar na prova, mas de uma maneira implícita. Você não vai pegar uma prova da ADMTEC e dizer qual é o resultado da operação de 12 mais 13. Não. Isso é uma operação com números naturais, sim. Mas isso é um conteúdo que ele vai estar de forma implícita nesses outros conteúdos que agora eu vou destacar para vocês em azul. Frações, números decimais, porcentagem, área de figuras planas, medidas de comprimento, área, tempo, massa, capacidade e volume, juros simples e compostos, média e noções de estatísticas. A banca ADMTEC sempre cobra esses conteúdos, porcentagem, área, juros, média e geometria. Agora nós temos que refletir o seguinte, a banca ADMTEC com as questões de 2018, algumas de 2019, de 2017, colocavam questões com um nível muito fácil, muito fácil, certo? Então a nossa principal referência será as provas de 2019, no final de 2019, 2020 e do ano passado, que foi 2021, onde a ADMTEC ela subiu muito o nível das questões. Quem acompanha aqui o nosso canal, tá de olho, sabe que a banca ADMTEC saiu de questões bobas de matemática para questões muito sofisticadas. Subiu muito o nível das questões de matemática. E é exatamente nisso que nós vamos trabalhar. Certo? Então esses conteúdos, professor, que o senhor destacou em amarelo aí, não faz-se necessário estudar, muito pelo contrário, faz-se necessário estudar.
Mas aí você tem que saber estudar de uma forma muito concisa para não perder tempo nesses conteúdos estudando coisas desnecessárias. Porque tem candidato que acredita, professor, me dediquei tanto estudando números primos, não caiu nenhuma questão no números primos. Não vai cair questão de números primos. Não vai cair questão de mínimo múltiplo comum. Não vai cair questão de operações com números pares e números ímpares. Vai cair esses conteúdos que a gente acabou de falar no conteúdo de geometria, no conteúdo de porcentagem, no conteúdo de média aritmética, para você fazer o uso de operações com números decimais, para você saber o que é um número par ou um número ímpar na hora de simplificar uma fração. Tudo bem assim? Aí nós vamos refletir o seguinte, certo, professor? Ok. O conteúdo de matemática, a gente já está ciente do número de questões. Agora vem um detalhe muito importante, que isso atingiu diversos alunos. É uma coisa que todo mundo deve saber, o tempo de prova. Nós vamos ter 30 questões na prova. Dessas 30 questões, 4 são de matemática. Normalmente, a banca ADMTEC coloca em cada questão 3 itens. Então, se você vai ter 30 questões, essas 30 questões vai virar 90 itens para você responder entre os verdadeiros e os falsos. 90 itens para você ler e responder. Qual é o tempo de prova? Aqui nós temos o tempo de prova. Vai iniciar 8 horas mais 20 minutos e vai encerrar 11 horas e 20 minutos. Ou seja, terá apenas 3 horas de provas. 3 horas de aplicação das provas. 3 horas de aplicação das provas. Se eu multiplicar isso aqui por 60, uma hora tem 60 minutos, eu vou ter um total de 180 minutos. 180 minutos para fazer a prova. Eu tenho 3 horas, cada hora de 60 minutos, vou ter 180 minutos para fazer a prova. A prova ela terá aproximadamente 90 itens. Se eu pegar o meu tempo e dividir pelo número de itens, cancelo 0, 18 dividido por 9 é 2. 2 o quê? Então você vai ter 2 minutos para responder cada questão. 2 minutos para responder cada questão. Se você for ao banheiro e voltar, você já não tem mais 2 minutos para responder as questões. Então você tem que estar ciente que o tempo vai ser curto e você tem que desenvolver uma estratégia de solução de questões. Se você pegar a última prova da banca ADMTEC, que foi no município de Flores, a primeira questão de matemática foi uma questão de juros compostos, onde o período de aplicação era de 11 meses. Então você tinha que multiplicar aquele número 11 vezes seguidas. Multiplicar por 11 vezes seguidas. Aí o candidato que ele não está preparado, que ele não está ciente, que ele está achando que vai ter a tarde toda de prova, ele vai enganchar naquela primeira questão, vai passar 20 minutos naquela questão, tentando fazer aquela conta, multiplicando, porque na cabeça dele ele sabe multiplicar, e ele vai lá, multiplicando, passou 20 minutos naquela questão. Ou seja, acabou-se a prova de matemática para ele. Se ele tinha 2 minutos para cada item, e ele passou 20 minutos, não tem mais tempo para fazer prova de matemática. Vai chegar no final, ele vai ter que chutar questões que ele poderia acertar. Então, qual é a estratégia? Responder as questões que sabemos. Respondeu aquelas questões que sabe, as questões que tem dúvida ou que é uma questão muito complexa com relação a cálculo, responde para o final. Tudo bem assim? Na prova também de Flores, apareceu quais conteúdos, professor? Repita, essa prova de Flores foi a última prova que a banca ADMTEC aplicou em concurso público aqui no estado de Pernambuco e no Brasil, certo? Foram quantas questões de matemática? 4 questões de matemática. Cada questão com 3 itens para você responder entre os verdadeiros e os falsos. Então nós tínhamos o conteúdo de juros, entre simples e compostos. Nós tínhamos o conteúdo de geometria, de porcentagem e de média aritmética. 3 questões de juros, 3 questões de geometria, 3 questões de porcentagem e 3 de média. Perdão, 3 itens, né? Porque a prova foram 4 questões, cada questão com 3 itens. Então, a primeira questão foi 3 itens de juros, a segunda questão foi 3 itens de geometria, a terceira questão 3 itens de porcentagem e a quarta questão 3 itens de média aritmética. Então, se você está pensando em fazer esse concurso de Surubim, você já tem que chegar na prova sabendo juros, sabendo geometria, sabendo porcentagem, sabendo média. Mas para você saber isso, você tem que saber multiplicar, dividir, saber todos aqueles conteúdos da parte amarela do edital. Todos esses conteúdos aqui. Tudo bem assim? Porque aí você vai aplicar na solução da prova e conseguir responder em tempo hábil. Ok? Então, você que vai fazer esse concurso do município de Surubim e quer estudar matemática de uma forma concisa, nós acabamos de lançar uma plataforma, a plataforma Professor Thomas Alves, onde nós vamos inaugurar essa plataforma
concurso de matemática direcionado para o concurso do município de Surubim, da Secretaria de Saúde. Então, se você tem dúvida na matemática, a gente vai fazer um curso sem enrolação, direto ao ponto, para você aprender matemática e maximizar as suas chances de obter a aprovação nesse concurso. Tudo bem assim? O link da nossa plataforma está aqui na descrição do vídeo, onde você poderá acessar e conferir os nossos planos e parcelar no cartão em quantas vezes você quiser. Tudo bem assim? E o melhor de tudo, com um preço justo e acessível que cabe na realidade do povo que mora no Agreste de Pernambuco. Tudo bem assim? Lembrando, não se esquece de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar o vídeo, sugestões de comentários, sugestões de questões, faz aqui no nosso vídeo que o mais breve possível a gente tenta atender. Tudo bem assim? Valeu e até o próximo vídeo.